Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Dicas de Direito para Iniciantes, beleza? Lembrando que se você tem interesse, tem vontade, tem curiosidade de aprender um pouco do direito de uma forma não tão direita, não tão correta, não tão convencional, sem aquele juridiquês todo, esse é o canal, beleza? Estreando minha camisa, não existe melhor amigo como o meu neto. Valeu, Rodriguinho. Tamo junto, beleza? Pessoal, esse daqui é o nosso segundo vídeo, parte 1. Lembram que no primeiro vídeo nós falamos sobre inquérito policial. Prazo, competência, validade, natureza, os principais pontos, certo? E agora nós vamos falar sobre... eu disse que nós faríamos um paralelo entre inquérito policial e processo judicial. Então, olha só. Só que eu acrescentei outra palavra aqui junto ao processo judicial. Eu coloquei o quê? Ação judicial. O que é uma ação judicial? O que é um processo judicial? O que é um, o que é outro? É a mesma coisa? Beleza? Aí, olha só. Eu associei a palavra direito à ação judicial e instrumento ao processo judicial. Max, explica isso, por favor. Olha só, pessoal. A ação judicial é o direito que cada cidadão tem, cada cidadão, eu, você, a bruxa da minha sogra, qualquer cidadão tem de acionar o Estado para que ele resolva um conflito meu, um problema que eu tenho. Eu não consegui resolver um problema de forma amigável, eu vou acionar o Estado para que resolva para mim, para que intervenha para mim, certo? Eu tinha um contrato com uma pessoa, houve uma quebra de contrato, certo? Não conseguimos resolver de forma amigável, eu vou acionar o Estado resolva para mim, certo? Eu tenho um problema com o empregador ou com o empregado, certo? Ou alguém cometeu uma ação tipificada no Código Penal contra a minha pessoa, certo? Eu não posso fazer justiça com as próprias mãos, não posso. Nós não estamos no Velho Oeste. Eu não posso chegar para a pessoa, porque ela me bateu, chegar lá na minha casa, pegar uma arma e falar assim, ó, você me bateu, agora eu vou lhe bater também. Existe até um crime tipificado no nosso Código Penal, se eu não estiver enganado, é o artigo 345 do Código Penal, que é o exercício arbitrário das próprias razões. O que seria isso? Vamos supor que alguém me dê um dinheiro, certo? Eu pego uma arma e eu obrigo essa pessoa a me pagar. Observe, eu tenho o direito de receber o que é meu. Eu só não tenho o direito de chegar e botar uma arma na cabeça da pessoa e ameaçar ela para ela me pagar. Olha, é exercício arbitrário das próprias razões. Eu tenho uma razão, certo? Mas eu não posso de forma arbitrária obrigar alguém a me pagar. Eu tenho que fazer o quê? Acionar o Estado. Estado intervenha. Então, ação judicial é o direito que eu tenho de acionar o Estado para que ele resolva o meu problema. Beleza? Beleza. E o que seria processo judicial? Pessoal, se a ação judicial é o direito, o processo judicial vai ser um instrumento que eu vou usar para provocar o Estado. Entendeu? Ação é o direito, o processo é um instrumento. Olha, através do processo judicial, eu vou requerer que o Estado resolva o meu problema. Depois eu vou te falar a diferença entre requerer e pedir, beleza? Então, olha só, a ação é um direito, o processo judicial é o instrumento, a forma com que eu vou acionar o Estado e ele, dentro da legalidade, claro, ele tem que agir dentro da lei, ele vai resolver o meu problema, certo? Ele vai olhar quem tem razão, quem não tem, analisar as provas, os fatos e chegar à conclusão. Beleza? Beleza. Então, basicamente é isso. Como nós estamos falando, nós vamos falar um pouco no âmbito penal, né? Nós vamos falar da ação penal. Existem vários outros tipos de ações. Por exemplo, ação civil, ação trabalhista, mas nós vamos falar na ação penal. Ação penal, né? No processo penal. Lembra que ação é o direito, processo é o instrumento. O que seria uma ação penal? Quais são as características? Quais são os tipos? Nós temos dois tipos de ação penal.
nós temos a ação penal privada e a ação penal pública. Pessoal, os nomes são praticamente autoexplicativos. Temos a ação penal privada e a ação penal pública. O que seria uma ação penal privada? Quem é que tem a legitimidade para mover uma ação penal privada? Observe, na ação penal privada, o titular da ação, o dono da ação, quem tem a legitimidade para mover a ação é o próprio ofendido, a pessoa que teria sofrido o crime. Exemplo, alguém chega para mim e fala assim, ó, Max, você roubou aquele celular. Olha só, ela está o que? Me caluniando. Você é ladrão. Ela está cometendo uma injúria contra mim. Olha, Max aqui, ó, é bandido. Ela está me difamando. Então, observe que nesse tipo de crime são chamados crimes contra a honra, certo? Se eu não estiver enganado, está lá previsto no artigo 138, 139, 140 do Código Penal, se eu não estiver enganado, certo? Esse tipo de crime são crimes de ação penal privada, ou seja, o titular da ação sou eu. Então, o titular da ação no crime de ação penal privada é o próprio ofendido, a pessoa que sofreu a ofensa, ofendido. Beleza? Então, nesse caso, o titular da ação sou eu. E, Max, quais são as características? Quem é o titular da ação na ação penal pública? Olha só. Aí eu vou ter que fazer uma ressalva e eu vou dividir a ação penal pública em condicionada e ação penal pública incondicionada. Max, o que significa isso? Olha só, pessoal. Vamos tirar o juridiquês, certo? Vamos tentar trazer para uma linguagem popular. A ação penal pública, ela se divide em condicionada e incondicionada. Quem é o titular da ação nesse caso aqui? Em ambos os casos, o titular da ação é o Ministério Público. O titular da ação é o Ministério Público, na figura de um promotor de justiça ou de um procurador de justiça. Beleza? Beleza. Então, lembra que na ação penal privada, o titular da ação é o próprio ofendido. Na ação penal pública, seja ela condicionada ou incondicionada, o titular da ação é o Ministério Público. Só que, na ação penal pública condicionada, ó, não está dizendo condicionada a quê? Condicionada à representação. Ou seja, se alguém comete certos tipos de crime contra a minha pessoa, exemplo, ameaça, eu acho que é artigo 146 ou 147, acho que é artigo 147, certo? Lá no Código Penal, certo? Alguém chega para mim e fala assim, olha, eu vou lhe matar, certo? Eu vou lhe dar uma surra, eu vou pegar o seu carro e vou de forma proposital causar um dano. Olha só, isso é um tipo de ameaça. É uma ação penal pública? É. Só que é uma ação penal pública condicionada à representação. Max, explica essa zorra aí para mim. Ainda que o Ministério Público tome conhecimento dessa ameaça, chega no senhor Maximiliano, eu fiquei sabendo que o senhor foi ameaçado. Foi verdade? Foi, doutor. E aí, você vai fazer o quê? Eu, nada. A pessoa é minha amiga, estava nervosa, entendeu? Foi num momento de fúria, de raiva. Não vou fazer nada contra ela. O Ministério Público pode fazer alguma coisa? Não. Por quê? É uma ação penal pública condicionada o quê? À representação. Eu preciso autorizar o Ministério Público a me representar, certo? Então, se eu realmente chego e quero mover uma ação penal, eu chego para o Ministério Público e falo assim, Ministério Público, me represente nessa ação penal. Entendeu aí, pessoal? Ou seja, o Ministério Público precisa da autorização do ofendido. Precisa que ele autorize
que o mesmo o represente. Beleza? Beleza. E mais, o que seria a ação penal pública incondicionada? O próprio nome já está dizendo. Ela é incondicionada à vontade de quem sofreu a lesão penal, de quem ou dos seus familiares, da vítima dos familiares. Exemplo, minha sogra tenta me matar, bota veneno na minha comida, ou o que é pior, me obriga a comer a comida dela, que já é um veneno, certo? E aí, né, descobre-se que a comida estava envenenada, eu como, vou para o hospital, mas os médicos conseguem fazer uma lavagem estomacal e eu consigo me salvar, eles conseguem me salvar. Mas por essa bruxa ser mãe da minha esposa, eu chego para o Ministério Público, que tomou conhecimento, e falo, olha, ela é mãe da minha esposa, eu não quero fazer nada contra ela. Eu posso fazer isso? O Ministério Público, problema teu. Você pode perdoar, mas eu não vou perdoá-la. Eu vou mover uma ação penal, porque ela é uma ação penal pública incondicionada à representação. Eu não preciso que você me autorize a lhe representar. Eu sou o titular da ação, o Ministério Público. Entendeu? Então se vire, você perdoa, eu não. Certo? Ou então, uma pessoa é morta, os familiares, eu não quero mexer com isso. Não, filho, não tem negócio de mexer aqui não. Isso não é panela não. Certo? Independente da sua vontade, eu, Ministério Público, vou mover uma ação penal contra quem praticou esse crime. Beleza? Então essa é a diferença, pessoal. Tortura. Ação penal pública incondicionada. A pessoa sofreu uma tortura, não quer, não. Tomou conhecimento do Ministério Público, vai mover ação penal, sim. Beleza? Beleza. Max, como é que eu vou saber que a ação penal é pública? Quando é que eu vou saber que a ação penal é privada, pública, condicionada ou incondicionada? Você não tem a obrigação de saber isso. Você precisa ter um Código Penal na mão. E vem as palavrinhas-chave, certo? Ou seja, quando você pegar o Código Penal, que tiver lá escrito, né? Depois do artigo, parágrafo, inciso e a linha, tiver escrito lá, essa ação se procede mediante queixa. Ó, essa ação se procede mediante queixa. Quando tiver essa palavra queixa, você vai saber que a ação penal é privada, certo? E o titular da ação é quem? É o próprio ofendido. Ação penal privada. Se procede mediante queixa. Então, meu filho, você não faz queixa na delegacia. Esqueça, você não faz queixa na delegacia. Na delegacia você registra um boletim de ocorrência. Pessoal, o vídeo está chegando a 13 minutos. Eu vou dar uma pausa aqui para fazer a parte 2, porque senão vai ser difícil eu mandar para os senhores, beleza? E nós vamos continuar na ação penal pública. Valeu?